E hoje vamos falar sobre psicodrama, uma abordagem terapêutica que trabalha com ação, dramatização e criatividade para promover o autoconhecimento e transformar vidas. E para explicar isso, tirar dúvidas e conversar com a gente, recebemos hoje a minha amiga Ná Lopes, que é psicodramatista. Seja muito bem-vinda, Ná. Bom dia. Bom dia, nossa, é um prazer enorme estar aqui numa rádio, né, que eu também sou radialista, e para falar do psicodrama, que é uma abordagem terapêutica que é tão legal. Que legal, Ná, bom dia para você. Ná, conta pra gente então, para começar, quem tá nos ouvindo, quem é você, fala um pouco da sua trajetória, como você chegou até aqui, como que se tornou psicodramatista. Pois é, eu sempre fui apaixonada, né, pelo teatro, desde criança, eu comecei com 9 anos teatro. Olha só. E aí... Bom, fui daí, gostei da comunicação, né? Depois fiz jornalismo, atuei também como radialista por bastante tempo, só que eu sempre fui apaixonada pelo autoconhecimento, lia demais, gostava demais, e aí ficava pensando, nossa, como que eu poderia aliar isso ao que eu já estou trabalhando, no caso era comunicação. Eu criei até um podcast de autoconhecimento chamado Na Alma. E aí eu fiquei mais propriamente neste momento, né, com podcast, já estudando autoconhecimento, só que como eu sempre estive envolvida com teatro, em pouco tempo eu comecei a perceber a mudança das pessoas que faziam teatro com seu próprio desenvolvimento pessoal. E aí eu pensei, eu acho que eu preciso estudar sobre teatro terapêutico. Então começou daí, aí eu falei, gente, como que as pessoas acabam desenvolvendo mais a partir de um único papel? Porque às vezes você é uma pessoa travada na escola, vamos supor. Eu via muito isso porque eu trabalhava com jovens, né? Sim. E aí eles fariam personagens assim de, vamos supor, eu vou fazer um diretor, uma pessoa com mais autoridade ali na peça. Só que isso refletia na vida particular dela. Eu falei, como isso pode acontecer? Uhum. E aí eu comecei a estudar mais esses contornos do teatro terapêutico. Até que num podcast que eu estava fazendo, um entrevistado que já fazia artes cênicas, um professor, ele falou, você conhece o psicodrama? Que aí ele me explicou que era uma abordagem que tinha ferramentas do teatro. Eu falei, não, como que é isso? E aí depois, inclusive, eu fui descobrir que quase que eu estava inventando psicodrama sem saber, né, sobre isso. Você já estava gostando e fazendo sem saber. Pois é, eu estava entendendo um pouco mais como o desenvolvimento do papel poderia influenciar na vida da pessoa, não somente naquele período em que ela estava praticando alguma coisa. Foi assim. Eu gostei do Na Alma, fez todo sentido. Fez todo sentido. O meu bordão é fala alminha. Fala alminha, fala alminha. Bordão no YouTube? Tá no YouTube também. YouTube. E tá no Spotify. A gente hoje tá em todas as plataformas, né? A gente já vai falar das suas redes sociais também. Tá, agora que a gente já te conhece, o que é o psicodrama de forma simples para quem nunca ouviu falar? Então, psicodrama, psico é mente, drama, ação. Uhum. Basicamente é a gente colocar a nossa mente em ação. Porque a mente, ela mente, mas o corpo, ele fala a verdade. É verdade. Quantas vezes a gente vai tentar disfarçar alguma coisa pra alguém, né? Não, você tá triste, a pessoa tá vendo na sua cara que você tá triste, mas você fala, não, eu não tô triste. Tipo assim, o corpo, ele tá revelando. O corpo fala. O corpo fala, ele tá revelando a verdade. E a pessoa, ela tá, né, falando outra coisa por meio da palavra, só que a gente percebe. E o psicodrama, no primeiro momento, eu olho para o corpo dessa pessoa. É uma leitura, então? Na verdade, é porque a gente trabalha o corpo primeiramente, porque tem várias formas de trabalhar com psicodrama. Mas, por exemplo, vamos supor que é uma sessão de família. Eu observo quem chega primeiro, quem senta, quem fala, quem domina aquela relação, porque o psicodrama fala sobre relacionamentos. Porque a gente, às vezes, sozinha é uma pessoa. Pode ver, tem gente que fala, nossa, sozinha eu sou uma pessoa maravilhosa. Lógico, né? Sozinha, né? Até numa ilha. Mas aí chega uma outra pessoa, enlouquece, fala, gente, eu virei outra pessoa. Mas por quê? Porque cada relação é única. O que eu sou com você, eu vou ser diferente com outra pessoa. Então, é uma dinâmica que acontece entre aquelas pessoas. E para eu conseguir desenvolver um trabalho, eu preciso olhar como que funciona aquele relacionamento daquelas pessoas. Sim, e hoje você já nem consegue mais não ver isso, né? Não tá consigo. No automático. Tá no automático. Antes que era técnica, agora é natural pra você. É natural. Não, eu sempre fui muito observadora, né? Mas depois de realmente aprofundar mais, eu consegui perceber mais isso. Porque assim, todo relacionamento existe uma balança. Uma pessoa é mais dominante, então para que uma seja, a outra precisa ser mais tranquila e tal. E aí, às vezes, a pessoa pode até se queixar, mas essa pessoa, ela é muito possessiva, ela domina demais. Mas para que
que exista essa personalidade, a outra também tem que ceder. Então, na verdade, é como se fossem papéis complementares. Não existe um papel sem um contrapapel, não existe um professor sem um aluno. Sim. E na nossa vida é assim. Então, a gente vai acabando achando os pares para que a gente fique nesse lugar que a gente já está acostumado desde a nossa família. Que legal, que interessante. E, Ona, pra gente embarcar, antes de embarcar de vez aqui o psicodrama, deixa eu te perguntar, você é daqui mesmo? De onde é que você é? Eu sou, na verdade, sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E morei grande parte, assim, dos últimos tempos, antes de vir para cá, para Santa Catarina, em Corumbá, que é divisa com a Bolívia. Olha só. Tava lá no Pantanal, eu falo que é do Pantanal pro litoral. Pantanal pro litoral, vi isso aí na sua bio do Instagram, hein? Tá, então vamos falar de psicodrama. Como é que surgiu o psicodrama? Conta um pouco dessa história pra gente. Então, a gente percebe que essas abordagens, elas são muito particulares da pessoa que cria. Por exemplo, o criador do psicodrama, ele chama Jacob Levi Moreno. E ele veio da Romênia, né? Lá nossa, muito antigamente, já faz mais de 100 anos, né, que existiu o psicodrama. E ele veio ele era judeu, né? Ele já era muito familiarizado com as artes, com a religiosidade. Ele se atinha muito também à filosofia, que o psicodrama tem muito dessa pegada filosófica. E ele ainda mexia com teatro, né? Mexia como sendo diretor de teatro. E ele se formou em medicina. Trabalhou também com a psiquiatria, psicólogo. Bom, ele fazia de tudo, né? Mas ele era um artista, assim, em essência. E ele reparou justamente nesse desenvolvimento dos papéis numa ala psiquiátrica. Porque ele começou com teatro espontâneo, sabe? Isso de você chegar e tentar agir de acordo com o que está acontecendo ali. Vou criar uma cena agora, né? Onde você tá? Eu tô aqui na minha casa. O que tem na sua casa? Minha casa tem móveis. E a pessoa ia se desenvolvendo naquela cena espontânea. Tanto que tem um caso que é muito legal, que isso, assim, ele trabalhava, né, com teatro espontâneo e ele tinha uma atriz que trabalhava sempre com ele, que é um caso muito conhecido, que ela chama Bárbara. E ele sempre colocava ela para desenvolver os papéis. Ela sempre fazia, assim, papéis muito doces. Ela era mocinha. Tudo de bom, assim. Ele inventou um negócio chamado Jornal Vivo. Ele pegava o jornal na hora, falava, que notícia a gente vai representar? É bem espontâneo mesmo. Que notícia a gente vai representar? Aconteceu isso aqui na cidade. Então, eles primeiro montavam ali na cena do que tinha acontecido na cidade. E aí chamavam as pessoas que estavam ali no público, que o público no psicodrama participa. Não existe observador. Você vai participar do que está acontecendo. De alguma forma. É porque é a vivência, né? E aí, essa Bárbara começou a fazer os personagens e ela se apaixonou por um rapaz também que participava, mas como observador. Ele sempre estava assistindo, De né? verdade? De verdade. Chamada George. É assim, no psicodrama, todo mundo conhece essa história que é clássica, assim. E aí, eles casaram, enfim. E aí, um dia, esse George procurou, né, o Moreno, né, o autor, né, do psicodrama, e falou assim: nossa, a Bárbara é totalmente diferente em casa. Ela aqui, ela é tão doce, ela é tão excelente aqui nos personagens, mas ela é uma megera em casa. Olha. E aí, ele achou curioso. Ele falou, mas como que ela é uma megera em casa, né? Ele falou, tá, vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer uma intervenção um pouco diferente. E aí, ele falou pra ela, para que ela começasse a pegar papéis mais, assim, duros, agressivos, violentos, que é igual o que a gente encontra na sociedade, né? Pessoas meio desequilibradas, Sim, né? É o normal. E para ela foi um desafio, ela falou, lógico, vamos fazer. E aí, com o passar do tempo, ela começou a fazer esses papéis que eram, assim, terríveis, né? Pessoas, nossa, mulheres, assim, que tinham uma vida bem leviana, assim, né? Pessoas que falavam palavrões, assim, bem agressivo mesmo. E aí ela começou a desenvolver esses papéis. E aí o mais curioso, depois o homem foi lá e falou, você não acredita na mudança que a Bárbara teve em casa. Ela falou, como que é isso? Então, quando ela começava a ficar agressiva, começar a agir como uma megera, ela falava, gente, eu tô parecendo aquele personagem lá do teatro. Então ela começou a perceber o que ela estava fazendo. Porque na nossa vida a gente não é só luz, né? A gente é luz e sombra. E a gente não percebe o que a gente está fazendo, na verdade. E ali ela começou a ganhar consciência de um outro lado que ela não conseguia perceber. Porque às vezes as pessoas nos falam, né? Elas são espelhos. Você age assim. Só que a gente fica ofendido, se sente atacado, né? E não absorve aquilo. E não percebe que é assim, né? Não tem a noção. E, na verdade, esse é o princípio do papel. Porque na nossa vida a gente não tem oportunidade de ser tudo o que a gente quer. Sim. Às vezes a gente é muito reprimido. Então aí você fica como um coitadinho. Por exemplo, aquela criança que cresceu com a mãe falando, meu filho é burro, meu filho não sabe nada, meu filho, né? Colocou ele num lugar tão de inferioridade que depois na vida adulta ele vai
refletir essa forma. Com certeza. E às vezes nem lembra disso, né? Não lembra, fica todo no inconsciente. E aí depois, quando ele tem a oportunidade de desenvolver um papel onde ele tem autoridade, ele conhece esse lugar que ele não conhecia. E aí a partir da escolha ele consegue escolher como agir. Será que eu vou ser assim? Ou será que eu vou permanecer como coitadinho? Então só o que é consciente a gente consegue escolher. Sim, com certeza. E agora você falou do teatro, foi assim que surgiu então? Porque tem a pergunta que não quer calar, como é que surgiu, qual que é a relação com o teatro? Exatamente, porque assim, o teatro sempre esteve na vida, né, do Moreno, e ele percebeu justamente essa desenvoltura do papel. E tem algumas figuras, algumas técnicas dentro do psicodrama que vêm do teatro justamente. Por exemplo, tem uma que chama duplo. O duplo, sabe o dublê de filme? Sim. Quando entra a cena perigosa, o dublê que entra só pro ator não se machucar. Ele pegou essa adaptação e aí chama duplo essa técnica, que é assim. Eu acompanhando, por exemplo, uma sessão de família ou alguma questão, algum desenvolvimento de grupo, eu percebo que a pessoa ela não consegue falar o que ela está sentindo. Mas aí, eu tô naquele contexto, eu tô entendendo o que está acontecendo com a pessoa. E aí eu falo, quando eu encostar no seu ombro, eu vou falar como se eu fosse você. E aí você fala se é isso mesmo, se não é, você pode corrigir. E aí eu vou lá, então, aí eu falo com um par que ela estava falando, né, eu tô me sentindo desse jeito e tal. E aí a pessoa pode concordar, não, é isso mesmo que estava acontecendo comigo. Ou não é bem assim, na verdade, mas ela fala. Sim. O que estava interno e ela não conseguia falar. Então é como se eu tomasse o lugar dela. Então assim, tem algumas figuras que são muito assim do teatro, inversão de papéis. A gente faz muito essa questão da arte de ser outra pessoa, né? Quanto maior o vínculo do relacionamento, mais fácil é usar esse tipo de técnica, porque a gente conhece mais a pessoa e a gente já tem uma conexão emocional. Então, em famílias, o psicodrama é fantástico. Olha, você falou em família e a minha próxima pergunta é, então, qual que é a relação? A psicodrama é a mesma coisa que constelação familiar? Qual que é a diferença entre elas? Não é a mesma coisa. É a mesma coisa? Eu sempre escuto essa pergunta e eu acho muito interessante, porque assim, eles têm alguns elementos que são parecidos, né? Por exemplo, essa parte do fenômeno de você sentir coisas, porque a constelação familiar, ela trabalha muito com as relações, né, com os papéis, mas muito em torno dos fenômenos, assim, o que você sente quando você está nessa circunstância. Só que a constelação, ela é propriamente do fenômeno mesmo, assim. Você chega... Eu já fiz constelação, então eu posso falar. Tem gente que faz com bonecos. É tipo assim, você... como é que é? Pra quem não sabe. A pessoa chega e fala assim, eu quero trabalhar determinada coisa, né? Só que ali, ela vai montar a estrutura da sua família, né? E aí você coloca a pessoa assim, sem saber. Você coloca o lugar delas, né? Num campo, né? A constelação familiar fala muito do campo, né? O psicodrama usa o palco, que seria, vamos supor, não é o campo porque é uma simbologia diferente, né? O psicodrama usa o palco mais para falar que tudo ali pode acontecer, o real e o imaginário, para trabalhar mais a espontaneidade. É por essa razão. Mas a constelação familiar fala que ali vão aparecer coisas inconscientes, e de fato é assim. Só que a constelação, ela fica mais no sentido do fenômeno. Você sente coisas mesmo, você percebe coisas da sua história que você não olhava, mas justamente porque você olha de cima, né, a sua vida. Ou nesse quesito, usando bonecos, ou com outras pessoas, né, que eles fazem grupos também. Sim. E é muito interessante porque as pessoas se comportam como alguém da sua família, por exemplo. E aí você fala, nossa, como isso aconteceu? Eu já escutei isso também. E é mais nesse sentido do fenômeno. Mas qual que é a diferença do psicodrama? O psicodrama, primeiro, que eu já sei o que a pessoa quer trabalhar. Então, eu vou construir um roteiro conscientemente para que ela alcance o que ela deseja. Então, não vai ser assim, você só vai sentir. Porque tem a parte em que você vai passar pelo aquecimento para a gente trabalhar coisas que nem você sabe o que está trabalhando. Mas porque eu preciso mobilizar o seu corpo primeiro, para que venha essa verdade. Para que você me conte uma experiência. O que aconteceu com você nessa vivência que foi criada para você? Mas a partir... Porque vai ter um momento em que você vai viver, mas vai ter um momento que você vai racionalizar o que você viveu. Para ver o que isso que você viveu tem a ver com o que você está passando. Então tem a parte da vivência, mas tem a parte racional também. E aí tem a terceira parte. O que eu vou fazer com isso que eu acabei de descobrir? E ajuda em muitos bloqueios, né, Ná? Totalmente, né? Porque aí a pessoa vai descobrindo pontos cegos que talvez ela não percebesse. Eu gosto de dar um exemplo que é muito assim, fácil de entender, que é, por exemplo, você já viu aqueles filmes americanos de... os americanos são muito rápidos, assim, bang bang. Sim.
Quando você vê, já deu tiro, já morreu, já caiu, né? Acontece tudo assim, né? Tudo rápido. E é muito diferente, por exemplo, de um filme oriental. Já viu, tipo, o Tigre e o Dragão, que eles fazem tudo em câmera lenta, parece uma dança. Por que eu tô falando disso? Porque no psicodrama a gente consegue fazer isso. Por exemplo, você quer trabalhar alguma questão. Aí você vem e vai montar a sua vida ali. Você vai falar assim, eu falo, então, mas você vai falar, aconteceu uma coisa, eu acho que foi lá, quando eu era criança, eu falo, não precisa falar nada, vamos montar. E aí você vai e vai montar a sua história. No psicodrama tem alguns elementos. Eu atuo como diretora. E o montar é tudo no imaginário, tudo na mente? Não. Não? Tem um cenário que é o palco. Tem um cenário, tudo? Aí tem o que você pode usar para você simbolizar o ambiente que você está. Porque a ideia é deixar concreto o que está na sua mente. Pra gente colocar em ação a sua mente. E aí você vai se lembrando, por exemplo, eu tô aqui na sala da minha casa, ali tinha uma janela, tal. Vou colocar isso aqui para ser a cadeira, tal. Aí quem que tava nessa cena? Eu tava minha mãe, tava... E aí, por exemplo, eu tenho um auxiliar, que a gente chama de ego auxiliar. E aí você vai, por exemplo, me descrever, eu queria fazer aqui a relação com meu pai. Aí eu falo, faz pra mim como que era seu pai. Você vai fazer seu pai com todos os trejeitos e tal. O ego auxiliar tá observando, ele vai tomar o lugar que você acabou de fazer seu pai, então ele vai ser seu pai a partir daquele momento. Mas só pra tomar o lugar, pra funcionar aquela relação, Sim. né? Dessa forma. E aí você vai construindo a sua própria história ali. E eu acho que eu falei tanta coisa que agora até me perdi, eu falei que isso ia acontecer. E aí você constrói a sua história. E aí, por que eu falei do filme, né? Em câmera lenta? Porque às vezes você vai fazer o que aconteceu, vamos supor, numa parte lá da sua vida, que aconteceu com seu pai. E aí você faz tão rápido, aquilo tão automático, vamos supor, é uma briga. Pai, porque você não deixou eu sair de casa e não sei o que lá. Aí eu posso, como diretora, eu falo, tá ok, agora congela essa cena. Faz de novo o que você acabou de falar, só que tenta fazer em câmera lenta. Porque aí você vai observar o gesto que você fez, o jeito que você agiu, o jeito que você falou. E aí você fala, aí talvez você não tenha tido uma percepção. Eu falo, agora espera um pouquinho. Ego auxiliar, troca de lugar com ele. Aí eu tiro você de cena e você vai observar a sua cena de fora. Você vai começar a ter perspectivas diferentes do dia que você viveu. Porque às vezes, quando a gente é criança, a gente só enxerga aquela visão de túnel, né? Meu pai foi ruim e tal. Agora, quando você tá de fora, aí você fala, nossa, eu falei desse jeito. E aí eu posso fazer mais coisa. Agora você troca de lugar com seu pai. Olha lá o jeito que você falou. Sente agora como seu pai. Nossa, muda toda a perspectiva, muda né? tudo, que aí você toma o lugar da pessoa. E toma o lugar não de um lugar mental, mas de um lugar sentido. O seu corpo está lá. E o cérebro, ele não sabe reconhecer o que é imaginário do que é real. Pois é, né? Você vai se colocar numa cena por completo. Você vai viver na pele, você vai sentir como seu pai, o que você ouviu daquela criança. Todo um panorama, né? E aí, qual é o efeito do psicodrama? O objetivo final é ter a catarse, que é ter essa integração no final. Você tomar o lugar da outra pessoa e sentir verdadeiramente o que aconteceu, para que você se integre, para que você perdoe, né? Para que tenha uma relação muito melhor a partir dali. Eu tenho, você falou do ego auxiliar. Como é que funciona na prática, assim? O que é o ego auxiliar? Ele é uma extensão do diretor. Às vezes eu não posso estar em todos os lugares, ainda mais que, como, por exemplo, quando tem um grupo. Um grupo às vezes é grande, né? Sim. E aí no caso o ego auxiliar é outra pessoa? É outra pessoa que me auxilia. Que me auxilia. Ele é como se fosse o próprio diretor, mas ele chama a minha atenção para coisas que eu não consigo perceber. Por exemplo, uma vez tinha um grupo de 10 pessoas. E aí tava numa parte lá em que eles estavam interagindo em duplas. E aí quando chegou, eu tava observando, né, todo mundo. Mas aí tinha detalhes que eu não conseguia observar. Por exemplo, o ego auxiliar começou a falar assim, por que você fala encostando assim em mim? Deu uma dica que, por que a pessoa estava falando encostando tanto? Será que ela estava com agressividade? Será que ela queria contato? Então, assim, ele chama minha atenção para o que eu não estou percebendo. Entendi. E ele também fomenta o grupo, às vezes. No caso, você, psicodramatista. Sim, ele me auxilia, ele é uma extensão de mim. E Entendi. assim, por exemplo, a gente vai começar um grupo, tá todo mundo meio desaquecido. Ele puxa aquele aquecimento. Falou, gente, vamos mandar aqui. Aí ele vai animando o pessoal. Isso lembra muito teatro também, Sim. né? A parte do aquecimento. Então esse é o sentido do teatro no psicodrama, né? E quais são as diferenças entre psicodrama e outras formas de terapia? Tem muitas formas de terapia, né? A tradicional, vamos dizer. Porque é mais pelo meio do raciocínio, né? A pessoa fala, só que quando você tá falando, você fala do que você já tem consciência. E você enxerga a partir do seu lugar apenas, né? Então isso pode ser um pouco limitado. Tem pessoas que fazem terapia a vida inteira
com poucas resoluções, justamente por isso, né? Porque elas sempre estão naquele lugar. É uma terapia com teatro? Pode ser também. Porque assim, como eu falei que o foco é relacional, ela pode ser de algumas formas. Por exemplo, na família, o começo de tudo, para que a gente entenda, vai ser como se fosse uma terapia familiar. Sim. Né? Uma terapia de família mesmo. E aí, porque eu preciso do momento em que a pessoa está aquecida para colocar uma intervenção do psicodrama para que funcione. Então vai acontecer como se fosse uma terapia de família mesmo. Eu falei da família porque pode ser com um grupo também, que não é uma família, né? Então aí já funciona de forma diferente. Mas aí com um grupo é mais no sentido do desenvolvimento pessoal, com um tema. O psicodrama me lembra um pouco regressão. Não? Não. Nada a ver? Nada a ver. Nada a ver? Lembra um pouquinho, vai. Por quê? Onde que lembra? No sentido de lembrar, na lembrança. Eu sei que a regressão, tu fica ali sentado, você lembra, mas não é o teatro, não tem a parte do teatro, é só você lembrando e voltando, é isso? Não, é que eu só dei um exemplo, assim, da pessoa lembrar do passado, mas tudo que a pessoa precisa trabalhar aparece no presente. Entendi. Mesmo estando no passado. Então, assim, por mais que pareça que não tem... Às vezes a pessoa não tem consciência de onde que veio, como que começou isso. Então, às vezes a pessoa começa a se aventurar por meio de um tema, por exemplo, né? Eu já fiz psicodramas com mães que queriam entender a falta de conexão que estavam tendo com os filhos. Olha. Então, era temático, era sobre esse tema. Então, a partir daí, que parecia que era uma questão, que era um problema que elas queriam resolver, elas se perceberam também quando eram crianças, quando eram filhos, né? Filhas, no caso, né? Que eram mães. Poxa... Não, muito interessante. Com familiar, então, tem muito assunto, né? Nossa Senhora! É o que mais tem. Tá, agora eu quero saber, é mais comum em grupo ou individual? Então, no caso do individual, tem que ser realmente um psicólogo. Eu tenho como formação jornalista, radialista e fiz a especialização, mas o meu intuito era mexer com grupos mesmo, né? E com grupos, aí eu fui treinada, né, para essa visão da dinâmica familiar. Então eu trabalho especificamente com famílias ou com grupos. Mas se é um psicólogo, ele pode fazer o atendimento individual e também utilizar técnicas do psicodrama. Olha, você pode falar, né? Você ajuda mesmo isso na resolução de problemas? Nossa, ajuda totalmente, né? Eu já tive muitas experiências, né, com isso. Eu tive uma em específico, assim, que me tocou muito. Eu atendi uma família e a filha, ela era adotiva, assim. Ela chegou já com 10 anos de idade no lar. Ela não era criancinha quando chegou. Sim. E cada irmão dela, que ela veio de uma situação, assim, bem de sofrimento, assim. Ela morava na parte do norte, assim, nordeste, assim. Bastante vulnerabilidade social e uma família pegou ela. E ela tinha, assim, muitos conflitos, assim. Ela tinha muita dificuldade de fala mesmo. E eu falei pra você da técnica do duplo, né? Sim. E eu acabei usando mais com ela, porque essa técnica específica, porque ela tinha essa dificuldade. Pessoas que vêm de lares violentos, de questões, assim, que são muito traumáticas, elas têm, muitas vezes, dificuldade de falar. Entendi. E aí a gente faz um manejo para que seja possível. E eu lembro que quando eu tomei o lugar dela e falei o que ela queria que... Aí eu perguntei se era isso mesmo depois, né? E ela falou que era tudo o que ela queria. Nossa, foi tão emocionante. A mãe nem conseguia falar. Que legal. Até eu fico até emocionada de lembrar. Porque foi assim, é um encontro. Sim. Sabe? É um encontro que acontece entre as pessoas e que... às vezes a gente fica muito no racional, a gente não consegue enxergar a pessoa. Cada pessoa é única, ela enxerga de uma forma diferente, ela tem os seus próprios sentimentos. E se... Às vezes fala, eu sei o que é isso. Eu sinto, a gente fala isso, Sim. né? Eu sei que você tá passando, sabe nada. Você não tem o mesmo corpo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Às vezes a pessoa fala, eu já passei por isso. Não, cada pessoa é uma pessoa, cada vivência é uma vivência, né, Ana? E como é que a gente tá falando durante o psicodrama, eu quero saber depois, como é que modifica o comportamento na prática? Então, ela vai ter um nível de consciência maior, né, do que estava acontecendo. Primeiro que assim, só de você desabafar, realmente, porque tem gente que não tem essa oportunidade, que, por exemplo, tem algum familiar que já perdeu. Aí ela fala, como que eu vou trabalhar com isso? Mas ali, a pessoa vai trabalhar mesmo assim as questões, porque tá tudo no interior dela, sabe? E ela vai ter a chance de extravasar aquilo que ela estava sentindo. Ela vai falar, porque ela vai, ao mesmo tempo que ela fala, ela também pode ocupar o lugar da outra pessoa. Ela conhece plenamente o que seria falado. E da mesma forma, eu posso usar, por exemplo, no individual, né? Os psicólogos trabalham também, eles trabalham com alguns objetos também, justamente para tomar esses lugares que seriam de outras pessoas. E a pessoa passa pelos dois papéis, né? Uhum. Pelo papel da pessoa, talvez do pai, da filha, que precisaria dessa reconciliação. E só dela botar para fora, ela já vai... Quanta coisa a gente guarda. Sim, poxa. E a terapia tem justamente esse propósito. Só que a diferença é que não vai ser algo racional. Ela vai estar vivendo de novo aquilo. Sim.
E não adianta eu falar só do passado, porque eu vou modificando, meu cérebro vai modificando, preenchendo as lacunas do passado, parece que foi ontem, memória foi nada. Falsa, né? É, memória falsa, Às já vezes mudou tu tudo. pensa que algo aconteceu e não aconteceu, né? Você tem uma falsa lembrança. É, porque você quer se convencer de que você era a pessoa certa, às vezes. Exatamente. A mente mente. A mente mente. Ó, e quem é que pode usufruir desse método? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa, mas nesse âmbito, né, pode ser familiar, pode ser no individual também, qualquer pessoa. Só que, por exemplo, no caso, vamos supor, isso funciona muito com crianças, principalmente. As crianças são extremamente espontâneas. E é uma brincadeira, né? Com a minha filha eu uso umas técnicas também. Tu usa ela de modelo? É porque, às vezes, a gente está passando por um período, hoje as crianças são outras crianças, e elas desafiam muito mais os pais. Se a gente não souber que tipo de manejo fazer, o que fazer, assim, se instruir de uma forma que a gente consiga o resultado, porque o que funcionava antigamente hoje não funciona. As crianças questionam, elas enfrentam, né? Então, assim, é muito diferente. E isso funciona muito com criança também, mas não a criança sozinha, a família principalmente. Porque se a criança tem aquele comportamento, quando você faz ajuste nos pais, muda toda a dinâmica. Sim, uma pessoa dentro da relação que se modifica, ela modifica tudo. Então esse é o princípio, quando você tem consciência do seu papel, que você contribui para o que acontece. Você pode falar, não, é tudo culpa dos outros. Não é, você está ali e você contribui. A partir do momento que você tem consciência da forma que você vai agir e como você influencia nos outros, você vai ver a dinâmica de toda uma família mudar. Sim. E aí pode ser a família, pode ser esses individuais, ou pode ser em grupos que tenham um objetivo específico. A ação também muda, né? Muda a forma de agir, a forma de viver. Tá, e qual que é o papel do psicodramatista durante as sessões? Você se vê como diretora, facilitadora ou terapeuta? Depende, quando eu atendo a família, eu sou terapeuta, né? Agora, quando eu tô atendendo... Não, eu sou terapeuta e diretora, vamos falar assim. Porque quando eu tô só nesse momento de fala com a família, eu tô agindo como terapeuta mesmo. Sim. Porque eu preciso identificar, né? Primeiro começa como terapeuta, história, né? Quando é família, só quando é família. Só quando é família. Agora, quando começa com um grupo que não se conhece, que tem um tema específico, a partir desse tema eu vou criar o roteiro do que a gente vai viver. Então eu já sou a diretora, né? Que eu vou fazer a intervenção a partir do que eu tô observando, né? A gente age muito na espontaneidade. Por que tem esse formato do teatro? Porque o teatro é totalmente espontâneo. E sabe o que isso traz na nossa vida? A pessoa conseguir se adaptar às situações. Sim. Porque se acontece uma coisa inesperada, se você não trabalha a sua espontaneidade, você talvez não consiga sair do problema que você tá. Não sabe reagir, né? Às vezes até foge. Ou você vai agir de forma desproporcional. É. Ou você vai agir de um jeito que não vai resolver nada. E quanto mais você trabalha essa espontaneidade, você vai conseguir lidar melhor com os seus desafios. E você trabalhar com o psicodrama é você enxergar de formas diferentes. Porque você tá num grupo, às vezes você fala, gente, como que a gente vai lidar com isso? Aí vem uma outra pessoa falar, eu já passei uma coisa parecida. Eu acho que a gente pode fazer isso. O psicodrama em grupo é por meio da intervenção das outras pessoas. Elas têm bagagens de vidas diferentes. E aí você começa a ver, poxa, eu nunca pensei em agir dessa forma nesse problema. Sim. Aí você começa a enxergar outras formas de agir com os problemas. Não é só aquilo, né? É. Eu vejo muita gente que não sabe resolver o problema e foge do problema. Por que isso acontece? Tem uma explicação? Tem, né? Porque várias ou tem uma específica? Não, eu acho que isso é comum, né? É comum das pessoas. Quando a gente não sabe lidar com alguma questão, a gente fica nesse mecanismo, né? Ou é luta ou é fuga, né? As pessoas têm medo do que não sabem? Com certeza, né? Só que esse não é o pior. O pior é você continuar, por exemplo, com uma vida ruim, que já não tá funcionando, e não buscar conhecer. Justamente pelo medo. Porque você fala, pra mim já tá bom. É a síndrome de Gabriela, a gente fala, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas é péssimo isso, porque você não progride, você não tem desenvolvimento. E aí os outros vão ter que se adequar para que a vida funcione? Não. Sabe, você tem que... É difícil ouvir isso, mas a gente tem a nossa parcela de responsabilidade. Quem faz terapia sabe como que é difícil falar, a culpa é sua. Realmente, eu tenho uma parcela nisso que está acontecendo. Claro. Né? E aí eu vou ter que aprender a lidar com isso. Não que você vai ter que lidar, enfrentar com qualquer coisa, que às vezes tem coisas que não somos capazes e às vezes é melhor realmente se afastar. Né? Mas para chegar nesse ponto, a gente tem que buscar o autoconhecimento, saber mais, né? É um nível de maturidade, de mentalidade que tem que ser trabalhado. Total. E o que mais te encantou no psicodrama? Por que você escolheu seguir essa abordagem?
Por conta justamente dessa versatilidade. Nossa, é muito emocionante. É muito legal. Você gosta bastante, dá pra ver. Nossa. Não, a pessoa que ela entra, ela não sai a mesma pessoa. Porque ela sai totalmente mobilizada. E ela sai nesse lugar assim. A gente ouve muito. Tem uma parte do psicodrama que chama compartilhamento, né? Que ela fala como que foi essa experiência pra ela. E os relatos são muito interessantes, sabe? A gente perde muitas coisas que a gente descobre com esses encontros, que é olhar as pessoas, que é perceber como que a gente se afastou, como que a gente talvez tivesse medo de toque, quantas oportunidades a gente poderia ter aproveitado que a gente não soube fazer isso porque a gente não tinha bagagem, nem maturidade. E aí, de repente, a gente percebe um dia, eu quero entender o que tá acontecendo, essas coisas comigo. Sim. E aí ela resolve se aprofundar mais, sabe? Acontece isso também. Agora eu lembrei de um exemplo, que tem muita gente que não consegue dizer um eu te amo. Tem um porquê? Será porque a pessoa nunca ouviu daquela pessoa que ela precisava? É isso? Pode ser também, Pode né? ser também. O que mais pode ser? Tem a pessoa que não aprendeu, né, a ouvir, que é o que você falou. Mas também pode ser um bloqueio, né? Porque a partir do momento que eu falar eu te amo, o que tá envolvido? Será que eu vou ser rejeitada? Ninguém quer ser rejeitado. Então eu não vou passar por esse sufoco, sendo que eu não sei qual que vai ser a resposta. As pessoas têm medo de ser vulneráveis. E a vulnerabilidade é o que torna a gente mais humano. Mas a gente se bloqueia porque tem medo de sofrer. E tem os opostos, né? Porque tem gente que só pensa em sofrimento e catástrofe, achando que vai se preparar para quando acontecer isso. Mas a gente nunca vai estar preparado. Nunca vai estar preparado. É um aprendizado constante, né, Ná? O que eu mais percebo é essa questão da coerência, sabe? Da gente ser verdadeiro com o que a gente fala, com o que a gente sente. E ali naquele ambiente que é preparado para isso, que é aquele palco do psicodrama, a gente se permite viver isso. Porque na nossa vida a gente é cheio de máscaras. Porque a gente se protege o tempo todo. Exatamente. E isso é muito disfuncional. Né? Eu falar que eu tô... Tá tudo bem, quando na verdade eu tô lá com aquela postura corporal mostrando que eu tô triste e tudo mais. Então o psicodrama não tem nada de encenar na hora. No sentido de estar vivendo a sua vida, você vai encenar. Não, é mais na terapia. Na verdade, você nunca vai encenar. Você vai ser lembrar, você. sim, você vai relembrar, né? Só se você quiser. Se você quiser montar alguma cena específica. Isso é mais no caso realmente da psicoterapia de grupo, né? Que aí é quando o psicólogo faz aquela intervenção que usa a vida da pessoa. Mas se for um grupo distinto, vai ser algum tema específico, então vai ser uma outra abordagem diferente. Agora, em família, vai ser no momento que for preciso trabalhar alguma questão que esteja bloqueando ali, vamos supor... Sempre tem isso. Uma pessoa não deixa outra falar. Ou as pessoas não se ouvem. Essa que é a verdade. Só de você fazer circular a informação dentro da família, já é assim, fala, nossa, revelação, né? Sim. E é muito interessante quando tem criança ainda, porque criança sempre fala a verdade. E essa é uma preocupação que a gente também, enquanto profissional, tem, que é deixar a criança falar primeiro. Porque senão, depois, com a autoridade, os pais acabam, né, tipo, minando aquela criança. Sim, que acaba não falando. É verdade, aí se cala de vez, né? Se cala de vez. E pra quem tá ouvindo ou assistindo e ficou curioso como escolher um bom psicodramatista e dar o primeiro passo para experimentar. Então, na verdade, eu vejo assim, pouca divulgação dos psicodramatistas. Eu acho até triste isso, porque é algo tão assim fantástico mesmo. Mas assim, vai ter que ser pela experimentação, porque tem uma coisa, eu consigo promover uma mudança maior em você se você tem conexão comigo. Sim. De verdade. E psicólogo, qualquer tipo de terapia é isso. É você escolher a pessoa certa pro seu tipo. Porque você vai precisar ter essa ligação comigo. Porque se a gente não tiver, você vai estar só falando, não vai ter efeito nenhum, eu não vou causar nada na sua vida. Agora, se a gente tiver uma conexão, às vezes sem a gente falar, a gente já está num processo terapêutico. Exato. Então, assim, é muito por meio da experimentação, conhecer o perfil da pessoa, você gosta dela, você sente, sabe, que tem a ver com o seu. Porque tem gente, por exemplo, que não confia, vamos supor, eu não confio em homem. Vou achar um psicodramatista homem? Não. Não adianta. Não vai estar dando resultado, né? E tem muita gente verdadeira, daí acaba sendo só uma conversa. Só. Uma conversa fiada. Só estamos batendo papo aqui. Não, a gente tá tentando, né, melhorar o estilo de vida. Então, não é? Totalmente, é isso mesmo. E a gente se modifica por meio das nossas relações, sabe? Quando você desenvolve melhor qualquer papel que seja na sua vida, seja, por exemplo, né, de mãe, de profissional, de amigo... Essa mudança vai influenciar em todos os outros papéis da sua vida, porque você tem muitos, né? Em cada lugar você age de um jeito. Você não é
profissional da mesma forma que você é como sendo um amigo. Você Exato. é outra pessoa, sabe? Claro, mesma forma. Mesma forma da gente fazendo uma entrevista aqui e a gente falando como amigos lá fora. É diferente. É tudo diferente. Não é? Uhum. Olha, pra aproveitar aqui, ó, nossa amiga, nossa ouvinte Olga Beatriz do Monte Alegre de Camboriú falando assim, ó, que entrevista maravilhosa, bem verdade. Que legal. O Mauro César também do bairro das Nações, daqui de Balneário, também fala, excelente entrevista. Então, mandar um abraço para esses dois ouvintes que estão acompanhando e elogiando a nossa entrevista aqui. Eu quero te agradecer, o tempo é curto para a entrevista, a gente vai falando, a gente nem vê a hora passar, já é 11h39. Jesus amado, eu nem vi mesmo, espero que tenha dado para entender um pouquinho, porque é um assunto que às vezes eu tenho até dificuldade de falar, que eu falo, gente, é meio subjetivo, né? É complexo, né? É complexo. Mas eu quero te agradecer demais pela presença hoje no nosso programa, foi muito bom ouvir e entender melhor sobre o psicodrama, e aproveita esse momento aí então para deixar seus contatos, suas redes sociais, para ajudar o pessoal a te seguir, tirar suas dúvidas e marcar a sessão, né? O meu perfil no Instagram, ele é todo voltado para reflexões, está como Na Lopes Psicodrama. No YouTube eu tô como Na Alma, né? Se você quiser ser minha alminha gêmea, pode. Na Alma, mas Na Alma com H no final, N-A-H, né? Na Alma. E aí lá eu também posto conteúdos também nesse sentido, reflexivos, e que a gente possa fazer alguma transformação na vida. E é isso aí. Excelente nome, excelente nome. Ó, a Maria Ângela também, o pessoal tá aparecendo aqui, ó. Muito bom mesmo essa entrevista, amigos. E a Maria Lourdes também comenta, parabéns, uma ótima entrevista. Obrigado, mas eu não vou me despedir de você ainda. Você foi radialista, então eu vou te convidar a fazer o encerramento aqui comigo. A gente tem 20 minutinhos até o meio-dia, então pra gente fazer a segunda parte vai ter sorteio, vamos botar música, vamos conversar com o ouvinte. Então, topa ou não topa? Lógico. Recordar aí o tempo de radialista? Então, ó, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o show de sábado com o Júlio Valério e Na Lopes. Uhul! A gente volta já. Estamos apresentando o show de sábado com Júlio Valério.